Olá pessoal, mais uma vez aqui. Meu nome é Thiago, mais uma vez aqui no canal. Estamos aqui reunidos para fazer mais um estudo bíblico, um panorâmica bíblico. Nós vamos abordar uma jornada de Gênesis até Apocalipse, de uma forma mais simples, mais didática, onde eu acredito que vai ficar mais simples, tanto para mim quanto para vocês estarem se aprofundando um pouco mais na palavra do Senhor. Então vamos lá. Nós vamos estar abordando aqui agora sobre os quatro evangelhos. Vamos falar um pouquinho sobre os evangelhos e os atos. Os quatro evangelhos, eles são constituídos por Mateus, Marcos e Lucas. Eles são evangélicos conhecidos como sinóticos. Eles apresentam relatos convergentes da vida e ministério de Jesus. Eles são o mesmo relato, é o mesmo acontecimento, o mesmo relato sobre a vida de Jesus, contado pela ótica de três pessoas diferentes. O interessante, eu li em algum lugar que para algo se tornar numa investigação de polícia, quando há uma investigação de algum crime, para algo ser considerado verdade, precisa se ouvir mais pessoas. E obrigatoriamente para ser verdade, os fatos não podem ser idênticos, porque sempre um enxerga de alguma forma, alguma coisa vai ser diferente na explicação, ou algo vai diferenciar, mas o contexto em si, que foi o que aconteceu, vai ser a mesma, independente de quem esteja contando, mas vai ser dito de formas diferentes. E isso é um dos grandes fatores que faz com que a palavra de Deus tenha veracidade. Deus ele é tão tremendo que ele inspirou três pessoas diferentes, com óticas e visões diferentes do mesmo acontecimento. E eles relataram isso. Por isso que em algum momento na sua leitura você vai perceber que existem coisas que não foram relatadas em um, mas foi em outro, e em um relatou parecido com os outros dois e assim por diante. Os três vão ter particularidades diferentes uma, um dos outros, porém falando sobre o mesmo acontecimento. E aí temos também o Evangelho de João, que é o quarto evangelho, que ele tem um foco profundo em retratar a divindade do Senhor Jesus, apresentando ele como o Verbo eterno que se fez carne. Então ele faz bastante ênfase nos mostrando que Jesus ele sempre esteve desde o princípio do fundamento e está conosco até os dias de hoje e estará conosco até os últimos dias e nos trouxe uma visão de Jesus como divindade. O propósito dos quatro evangélicos é registrar o nascimento, os milagres, os ensinos, a morte e a ressurreição de Jesus, nosso Salvador. Amém? E temos também os Atos dos Apóstolos, que retrata o Espírito Santo, que é a descida do Consolador no Pentecoste, capacitando os discípulos para a missão. Fala da expansão da igreja, que é o nascimento da igreja, e o avanço do Evangelho de Jerusalém até os confins da terra. Mostra liderança, que é o papel fundamental de Pedro, e a conversão e viagens missionárias do apóstolo Paulo.
E aí temos aqui o versículo chave desse slide, que está lá em Atos 1, versículo 8. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Amém? Bom, agora também vamos falar um pouquinho das epístolas e a vida da igreja, a vida cristã. Temos as cartas de Paulo, que são as doutrinas e práticas. Em Romanos a Filemão são cartas que estabelecem os fundamentos teológicos e nos orienta na conduta cristã. Que é o que nós podemos, o que nós não podemos fazer, o que nós devemos comer, o que nós não devemos comer, como devemos orar, como devemos nos portar e assim por diante. O propósito dessas cartas é consolidar a nossa fé, a fé das igrejas, nos corrigir dos nossos erros doutrinários e nos incentivar a viver em unidade como corpo de Cristo. O foco dessas cartas é a centralidade de Cristo, a justificação pela fé e a vida no Espírito Santo. Temos também na Bíblia as epístolas gerais, que elas falam sobre diversidade dos autores, de Hebreus a Judas, escrita por diversos líderes para encorajar os crentes sobre perseguição. Esse foi o tema abordado nas epístolas. Ela retrata sobre santidade, ela tem bastante ênfase na perseverança, na prática da fé e na vigilância contra falsos ensinos. Isso é um tema bastante presente nos nossos dias de hoje. Hoje nós estamos continuamos tendo que ser perseverantes na nossa fé. Não é fácil se manter crendo. Então nós temos que ser perseverantes. Nós temos que praticar a nossa fé, não somente ouvir e ler. Nós devemos botá-la em prática e sermos constantemente vigilantes contra falsos ensinos. Como que eu me torno vigilante contra falsos ensinos? Criando raiz dentro de uma congregação que você tem direção de Deus, que é para você estar, que a gente tem que ser muito sensível ao Espírito Santo, criando raiz, não pulando de galho em galho, porque a gente corre risco de, nessa de pular galho em galho, acabar se lubridiando com falsos profetas, falsos ensinos mais fáceis, com um caminho mais bonito, mais cheio de flores. Então o Senhor Jesus não prometeu tirar os espinhos dos nossos caminhos. Ele disse que os nossos caminhos seriam estreitos e não largos. Às vezes, nessa de pular galho em galho, a gente acaba conhecendo um caminho melhor, mas não o verdadeiro. E devemos sempre confirmar ensinos, direções na palavra do Senhor. Tudo o que nos for ensinado termina na palavra do Senhor, que ela é uma palavra verdadeira, eterna. Amém? E fala também sobre a esperança. Trata sobre o fortalecimento da nossa esperança cristã diante das provações do nosso dia a dia e da promessa do retorno do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Maranata, ora vem Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 5,9 diz: porque Deus não nos ensinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos lá, continuando. E aí temos o livro de Apocalipse, a esperança final, que muitos temem esse nome, Apocalipse, o fim do mundo e tal, mas nós devemos nos alegrar,
pois trata-se da revelação do plano de Deus para nos salvar nesse mundo decaído, esse mundo falho, onde nós reinaremos com o Senhor Jesus. Amém? Então, Apocalipse fala sobre a vitória de Cristo, a revelação do Cristo glorificado, vitorioso sobre o mal, fala sobre a morte e o pecado para todos sempre. Onde Jesus, corrigindo aqui, fala sobre Jesus Cristo glorificado, vitorioso sobre o mal, sobre a morte, sobre o pecado para todo sempre. E também fala sobre a nova criação, que é a promessa de novos céus, de uma nova terra, onde Deus habitará com o seu povo e não haverá mais dor. Que tremendo, irmãos, que tremendo. E também aqui temos o nosso convite final, que está lá em Apocalipse 22, versículo 17. E todo aquele que tiver sede, venha. E aquele que desejar, que tenha de graça a água da vida. Aleluia? Então está aqui o convite, o chamado. Se você tem sede por Jesus, tem sede por Deus, tem sede pela eternidade, venha. E a palavra está dizendo, e aquele que desejar, terá de graça a água da vida. E essa água da vida é através do Senhor Jesus. Todo aquele que nele crê e o confessar e declarar que ele é o Senhor de sua vida será salvo. E não somente você, toda a sua casa, toda a sua família, em nome de Jesus. Romanos 10, 9. E a estruturação e composição. Bom, aqui temos um gráfico que mostra em escuro o Antigo Testamento e num marrom mais claro o Novo Testamento. Isso é a quantidade de cada livro. Então a maior parte da palavra do Senhor é constituído pelo Antigo Testamento e a menor parte pelo Novo. A divisão principal, o Antigo Testamento, ele é composto por 39 livros e o Novo Testamento ele é composto por 27 livros. Estatísticas bíblicas, 66 livros no total, juntando os 39 do Antigo com os 27 do Novo, são 1.189 capítulos, dando aproximadamente 31.173 versículos. A autoria ela é diversificada, cerca de 40 escritores inspirados, de reis a pescadores, ao longo de 1.600 anos. Isso aí, pessoal, eu acho interessante que um tempo atrás, quando eu estava desenvolvendo um dos livros que eu estava escrevendo, tem um relato que, observando aqui, vocês podem ver, são 40 autores diferentes que não se conheciam, viveram em tempos e épocas diferentes, num período de 1.600 anos, falando sobre a mesma história. E você pode pegar e estudar a Bíblia, o assunto principal, o tema, tudo não se contradiz. Todos de Gênesis e Apocalipse falam do plano de Deus, que é Cristo, trazer a salvação e a remissão dos nossos pecados e nos salvar. Não há convergência entre os escritores. Todos falam o mesmo assunto, o mesmo tema. É o amor de um Deus que deixou tudo para morrer por nós e nos salvar e nos redimir, deixando para nós novamente o que a gente perdeu no Jardim do Éden, que era o poder de escolher viver eternamente ou
viver eternamente com Deus ou eternamente sem Ele. Através de Cristo nós temos novamente essa decisão que Adão tinha lá no princípio, hoje você tem, que é aceitar Jesus Cristo para ter uma vida eterna com Ele ou viver uma vida momentânea aqui nesse mundo e ter uma vida eterna separado do Criador. E o tema central, terminando, lá falava que se você pegar 40 escritores hoje da atualidade, não impossibilitar que cada um se comunique um com o outro para falar do mesmo assunto, em algum momento eles vão desviar do foco, vão desviar do tema central. Quando você pegar a obra de todos e juntar da mesma forma que a Bíblia é hoje, eles não estarão falando sobre a mesma coisa. Cada um vai ir para uma linha, para uma conclusão diferente, e não como a Bíblia. A Bíblia ela tem histórias, relatos de pessoas diferentes, mas todas convergem num único desfecho. O tema central fala sobre a redenção através de Cristo, o Verbo que se fez carne. O Antigo Testamento ele é 75% da Bíblia. Ele é constituído pelo Pentateuco, que é de Gênesis até Deuteronômio, os livros da lei que estabelecem os fundamentos da nossa fé e a origem do povo de Israel. Possui livros históricos que vêm de Josué a Esther e narram a conquista da terra prometida, o período dos juízes e da monarquia e o exílio. Possui os livros poéticos, que são de Jó a Cantares, que expressam a sabedoria divina e a adoração através de poesia, provérbios e cânticos. Possui também os livros proféticos, que vêm de Isaías até Malaquias, que possuem mensagens de Deus chamando o povo ao arrependimento e apontando para o Messias vindouro, que é o nosso Senhor Jesus. E agora temos o Novo Testamento, que ele é 25% da Bíblia, e ele é constituído pelos evangélicos, pelo livro histórico, pelas epístolas e pela revelação. O Evangelho ele é de Mateus até João, que apresenta o relato da vida, ensinamentos, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Messias prometido. O livro histórico, que é o Ato dos Apóstolos, a descida do Espírito Santo e a expansão da igreja primitiva de Jerusalém até Roma. Temos as epístolas, que é de Romanos a Judas, cartas doutrinárias que ensinam a fé cristã e orientam a conduta prática dos crentes. E o livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse, que é a visão profética da vitória final de Cristo e o estabelecimento do reino eterno de Deus. Aí vamos falar um pouquinho sobre o livro de Gênesis, que é o livro dos começos. Origens e fundamentos. Significado do grego Gênese, que significa origem, nascimento ou princípio. No hebraico é Bereshit. A criação é o relato de como Deus trouxe o universo à existência por sua palavra. Se você tiver curiosidade em conhecer, eu fiz um livro que eu devo ter ele aqui, deixa eu ver só um minuto. Tem um livro aqui comigo que chama A Criação,
revelada uma exploração detalhada das origens à luz da Bíblia e da ciência. Nesse livro, eu trago a visão científica de tudo que é relatado em Gênesis, pegando como Deus descreveu na palavra, trazendo com óticas da ciência, de como foi formado, de como a ciência fala que foi cada fato relatado em Gênesis. Isso é apenas uma curiosidade. Então a criação, ela fala sobre o relato de como Deus trouxe o universo à existência por sua palavra. Fala sobre a queda, que foi a entrada do pecado no mundo e a primeira promessa de redenção. Fala sobre o dilúvio, que é o julgamento divino sobre a corrupção humana e a preservação através de Noé. Já em Gênesis, fala também sobre os patriarcas, que Abraão, né, que foi o pai da fé, chamado por Deus para dar origem a uma grande nação. Fala de Isaac e Jacó, que foi a continuidade da promessa e a formação das 12 tribos de Israel. Temos o livro temos a parte que fala sobre José, que foi a providência divina que preserva o povo no Egito em tempos de fome. E aqui temos o versículo chave, que é o Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus, a terra. Agora vamos abordar o livro de Êxodo, que é o segundo livro da palavra de Deus, que trata sobre a libertação do povo, a saída do Egito. O contexto é sobre o que o povo de Israel estava escravizado no Egito por 400 anos e o povo clamava por libertação. E o libertador, veio o chamado de Moisés, aí essa parte fala sobre como foi o chamado de Moisés através da sarça ardente, quando Deus o chamou para libertar o povo da escravidão. Mostra o poder divino, retratado através das 10 pragas e a travessia do Mar Vermelho, que foi quando Deus trouxe a libertação do povo da escravidão. Amém? Temos a aliança no Sinai, que foi o recebimento dos 10 mandamentos como base moral, que é a lei, e o tabernáculo, que são as instruções para a habitação de Deus entre os homens, que seriam regras e condutas que o povo deveria seguir para que Deus habitasse no meio deles, para que eles tivessem a bênção e a proteção do Senhor. A mensagem central é que Deus se revela como libertador fiel, que cumpre suas promessas e estabelece uma aliança com o seu povo. E isso acontece, irmãos, até os dias de hoje. Se nós, por mais que seja difícil, complicado, nós formos fiéis ao Senhor, Ele mantém a sua promessa, sua aliança conosco. Os livros da lei e história. Nós temos aí o livro de Levíticos e Números, que são instruções detalhadas sobre santidades, rituais de sacrifício e o relato da jornada de 40 anos pelo deserto. O livro de Deuteronômio, que é a repetição da lei para a nova geração de Israel antes da entrada na terra prometida, enfatizando a obediência. Josué e Juízes, que fala sobre a conquista militar de Canaã e o período turbulento dos líderes levantados por Deus para libertar
o povo em crises. Temos o livro de Ruth, que é uma história de lealdade e redenção que preserva a linhagem do futuro Messias através de uma mulher estrangeira. O reino de Israel. O reino de Israel ele passa por uma transição que foi a mudança do período de juízes para a monarquia, com a unção de Saul como o primeiro rei de Israel. Tem o seu auge, né, que foi o governo de Davi e Salomão, com expansão territorial, prosperidade e a construção do primeiro templo. E aí passou por divisão após Salomão, o reino se divide, né? Israel ao norte, constituído por 10 tribos, e Judá ao sul, com apenas 12 tribos. Depois nós vemos o exílio, né? Que foi o afastamento de Deus, leva à queda de Samaria, Assíria e Jerusalém, Babilônia. Aqui retrata a história de um povo que prosperou na obediência e sofreu as consequências da idolatria. Temos os livros poéticos e de sabedoria, que é o livro temos o primeiro, que é o livro de Jó, que ele aborda o mistério do sofrimento humano e a soberania absoluta de Deus sobre todas as circunstâncias. Temos o livro de Salmos, que é um inário de Israel, expressa orações, louvores e todas as emoções da alma diante do Criador. Temos o livro de Provérbios, coleção de máximas de sabedoria prática para a vida cotidiana baseada no temor do Senhor. Temos o livro de Eclesiastes também, que fala sobre uma reflexão filosófica sobre a validade da vida debaixo do sol e a necessidade de focar no eterno. Temos também o livro de Cantares, que é um poema lírico que celebra a beleza do amor humano e a santidade do compromisso matrimonial. Amém? É isso por hoje. Espero que você tenha aprendido muita coisa comigo aqui hoje. Espero vocês nos próximos vídeos. Se você gostou, deixa aí o seu like, o seu joinha, compartilhe para mais pessoas. Deixa aí uma mensagem nos comentários o que você achou, que se você gostou, se você não gostou, sugestão para próximos vídeos. Isso aí, se inscreva no canal, dê um apoio para mim e até a próxima.